Oi pessoas, tudo beleza? Espero que vocês estejam bem e hoje a gente vai dar continuidade então à nossa unidade 6 dos seres vivos e mais precisamente lá na página 41, tá? Então vocês vão acompanhando lá na página 41 que a gente vai falar sobre o reino Monera. Vocês vão encontrar esse assunto bastante dividido nos livros de ciências, nos diferentes locais que tenham conteúdos científicos, porque essa parte das bactérias, ela ainda causa também alguma controvérsia, tá, gente? Assim como dos vírus, né, que tem cientistas que acreditam que são seres vivos e outros que não, das bactérias também. Tem gente que trabalha com essa ideia do reino Monera, mas tem gente que não aceita essa ideia de reino, tá, das bactérias. A gente segue então o material de vocês, material didático, e lá na página 41 fala então do reino Monera como sendo o reino das bactérias, beleza? E aí a gente precisa lembrar de alguns conceitos importantes com relação às bactérias, tá, gente? As bactérias são organismos procariontes, lembram disso? Procariontes que têm lá o material genético disperso no citoplasma, né? Então não tem lá aquela membrana do núcleo protegendo o material genético. Então os procariontes são unicelulares, então uma única célula, esses organismos são formados, né, por uma única célula. E aí lembrando que a maioria tem uma parede celular em volta dessa célula. A gente falou da parede celular quando a gente falou de célula vegetal, todas as células vegetais têm parede celular. E aí a maioria das bactérias também tem, tá, gente, essa parede celular. Logo abaixo da parede celular tem a membrana plasmática, então assim como todas as células, né, tem a membrana plasmática. E aí algumas bactérias podem ter flagelo, que é esse filamento grande aqui, né, um longo filamento, ou elas podem ter cílios, tá, que são filamentos curtinhos, que auxiliam na locomoção. Também pode estar presente uma cápsula protetora em volta da parede celular. Então, algumas podem ter lá uma cápsula protegendo, outras não, tá? Algumas não têm. O que tem de importante aí, gente, é que elas têm diferentes formatos, tá? Muitas classificações aí são com relação ao formato delas, a gente vai trabalhar isso na sequência, tá? Elas podem viver isoladas ou em colônias. Como elas são microscópicas, só podem ser vistas ao microscópio, né? Elas podem ser autótrofas ou heterótrofas, também dois termos que a gente já conhece, né? Autótrofas é quando produzem o próprio alimento, ou seja, elas fazem fotossíntese, e heterótrofas é quando precisam de outros seres para poder se alimentar, né? Ou seja, elas absorvem as substâncias nutritivas do ambiente. E aí, com relação à necessidade de oxigênio, elas podem ser aeróbias, anaeróbias ou facultativas. Então, vamos ver lá. As espécies que precisam de oxigênio, elas são chamadas de aeróbias. As que não precisam de oxigênio ou precisam de pouco oxigênio, são chamadas de anaeróbicas ou anaeróbias, tanto faz, tá? E o terceiro grupo, que são os lactobacilos lá, vivem tanto na presença de oxigênio quanto na ausência dele. São as facultativas, ou seja, tanto faz. Tá? Facultativas. Na página 41, lá no meio da página, tem aqui essas imagens, né? Então, com relação à classificação lá do formato que eu falei para vocês, então aqui, ó, por exemplo, ó, os bacilos, que tem esse formato assim alongado, tá? Os cocos são em formato assim esféricos, tá? Aí tem, por exemplo, diplococos, que são cada duas bactérias, tá? São diplococos. Então, duas bolinhas dessas se juntando, diplococos, tá? Daí tem vários, tá? Tem estafilococos, tem streptococos, depois a gente conversa sobre isso. E aqui mostrando uma cultura de bactérias, tá? Então,
pontinho ali representa uma colônia com milhares de indivíduos. E a gente sabe que são microscópicos, né? Então quando a gente consegue observar aqui, tem milhares lá, e aí a gente coloca corante para poder observar. Tá? Aí com relação à reprodução, a produção dos procariontes é muito rápida. A gente já comentou sobre esse tipo de reprodução, que é aquela reprodução assexuada, né? Então é muito rápido e gerando muitos descendentes, né? Então a forma mais comum delas se reproduzirem é a divisão simples, chamada de bipartição também, né? A gente já falou disso. E algumas bactérias elas criam uma ponte entre elas. Só voltando aqui, gente, a divisão simples, para quem não lembra, é aquela que uma única célula ela duplica o material genético e se divide em duas, tá? Duas iguais. Então, essa era a bipartição. E daí, outras bactérias, elas fazem essa conjugação, que elas criam uma ponte entre, então, duas bactérias, né? Elas se juntam, criam uma pontezinha entre elas, tá? E daí acontece a troca de material genético. E daí essas bactérias que são geradas podem ter características diferentes das originais. Olha aí, ó. Tá? Então, acontecendo aí uma variabilidade genética. Tá? Aí lá na página 42, está falando um pouquinho sobre a importância das bactérias. E aí tem, falando das bactérias fixadoras de nitrogênio, são extremamente importantes para a gente, porque o que acontece, gente? As plantas elas não conseguem absorver o nitrogênio que está disperso na atmosfera. Mas essas bactérias aqui conseguem absorver esse nitrogênio. Então o que elas fazem? Elas se fixam ali nas raízes de algumas plantas, de algumas leguminosas, tá? Aí elas absorvem o nitrogênio, elas conseguem lá degradar esse nitrogênio e aí passam para essa planta. E aí os seres que se alimentam dessas plantas conseguem então absorver o nitrogênio por meio das plantas que são ingeridas. Tá? E as plantas conseguem o nitrogênio por meio das bactérias que estão fixadas ali nas raízes delas. Tá? Então é assim que acontece. Aí fala então das bactérias que são autótrofas, né, que realizam fotossíntese, das heterótrofas que não realizam. Lembra lá que são aquelas decompositoras das cadeias e teias alimentares, elas são chamadas de saprófitas. As fixadoras de nitrogênio já falei para vocês. O que é bastante importante é que no nosso organismo a gente tem milhões, trilhões dessas células, olha, trilhões dessas células. A gente vai falar um pouquinho disso na próxima aula, que auxiliam no nosso processo de digestão. Elas são fundamentais também na decomposição dos organismos mortos, né? Quando a gente trabalhava lá a parte de cadeia interalimentar, então elas evitam que os seres fiquem aí mortos a céu aberto, né? Então elas vão decompondo esses seres, extremamente importantes. Aí tem lá as bactérias que são presentes lá na fabricação dos alimentos, como os queijos, iogurtes, algumas bebidas, muito usadas na biotecnologia, destinadas à indústria de medicamentos, alimentícia, petrolífera, ambiental, as bactérias degradantes de plástico, agora super importantes, tá? Questão ambiental. Não podemos nos esquecer das bactérias que causam doenças aos humanos, aos outros animais e às plantas que são chamadas as bactérias patogênicas. Então, quando um indivíduo, um organismo é patógeno, que causa alguma doença. Então, as bactérias são patogênicas, tá? E aí, com relação às doenças, a gente sabe que algumas agem lá no local, outras se distribuem pelo organismo. E aí sempre a importância dos antibióticos, né, para combater as bactérias, mas para prevenir a ação das bactérias, mais importante ainda, né, são as vacinas, tá, gente? Então a maioria delas aí, a vacina
vacinação é a melhor prevenção, tá? Também fala-se de higiene, mas a vacina ainda é, né, o ponto mais importante. Então, aí tem alguns exemplos, a gente falou de algumas ISTs, né, causadas por bactérias, mas essas aqui que são as mais importantes aí, trabalhadas no material de vocês, tá? Para vocês terem uma ideia. Gente, nessa aula é isso, bem tranquilo, né? Espero que vocês fiquem bem e até a próxima.